Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de História Concisa da Literatura Alemã, do erudito austríaco Otto Maria Carpo. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando a manter o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Eu confesso que hesitei um pouco a fazer um vídeo a respeito deste livro e pelos seguintes motivos. Diferentemente de um livro de ficção em que há uma narrativa com começo e meio e fim, sobre a qual podemos fazer uma síntese e alguns comentários, sem, no entanto, revelar toda a trama, e ao contrário também de um livro-reportagem ou de um livro de história em que podemos fazer uma síntese dos principais fatos contados e falar um pouco das nossas impressões a respeito daquilo. Neste livro, História Concisa da Literatura Alemã, temos tantos fatos, tantos dados, tantas informações, que é difícil resumir isso de uma forma satisfatória num vídeo. Mas, por outro lado, seria também uma pena não falar a respeito deste livro, porque ele é muito rico, muito interessante e eu acho que merece ser incentivada a sua leitura e aquisição, a sua utilização como uma fonte de estudos, um livro de referência. Em História Concisa da Literatura Alemã, como o próprio título diz, o Otto Maria Carpo, que é este intelectual austríaco que imigrou para o Brasil ali por volta da metade do século XX e que fez grandes contribuições para os estudos das humanidades no nosso país, fala um pouco daquilo que lhe é muito próximo, que é a literatura alemã, a literatura da sua língua nativa. O Otto Maria Carpo vai partir desde a Idade Média até a Era Moderna enquanto ele vivia. A literatura alemã, como ele mesmo nos fala, precisa de uma conceituação precisa do que seja para que nós possamos partir dali e falar dela. Por quê? Porque diferentemente, por exemplo, da literatura francesa, em que sempre houve um país mais ou menos coeso chamado França, a Alemanha, por muito tempo, foi dividida em vários reinos e só mais tarde foi unificada. Além disso, mesmo a Alemanha unificada não é o único país em que a literatura alemã se desenvolveu, porque países como a Áustria e a Suíça, que são suas vizinhas, também falam alemão e também se inserem dentro do contexto da literatura alemã. Além disso, várias comunidades alemãs existiram nos países eslavos por muito tempo e preservando as suas características linguísticas e a identidade cultural, de modo que também elas podem ser inseridas na literatura alemã. Penso, por exemplo, no escritor Franz Kafka, tcheco, e também na escritora romena Herta Müller, recentemente ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, que vivia numa dessas comunidades tipicamente alemãs, dentro da Romênia, um país eslavo. O Otto Maria Carpo, então, feita essa definição, vai nos falar que na Idade Média o que se falava não era o que hoje é o alemão moderno. O alemão, então, passou por três fases. Uma fase mais antiga, outra mais próxima ali do Renascimento, que seria um médio alemão, até chegar ali depois de Lutero ao alemão mais parecido com o que é hoje praticado. A literatura alemã, ao contrário do que possamos pensar, não é vista como uma literatura grandiosa e incontestável pelos próprios alemães. Quando ouvimos falar dos vários autores que escreveram dentro desse contexto, inevitavelmente pensamos que a literatura alemã é uma das maiores dentre as europeias. Mas é possível perceber pelo relato do Otto Maria Carpo que nem sempre os alemães se viram dessa forma. Apesar de ser muito férteis as discussões intelectuais, filosóficas e humanísticas em geral naquele país, por vários períodos de sua história os alemães se sentiam como que rebaixados em relação ao restante da Europa, praticando uma literatura que não era notável e que não tinha muito proveito. A literatura alemã foi fortemente marcada pela Reforma Protestante e pela tradução que Lutero fez da Bíblia para o alemão. Nesse mesmo período, houve
um livro um pouco posterior a Lutero, chamado As Aventuras de Simplício Simplicissimus, algo do tipo, que marcou muito a história da Alemanha e que é também ele um Bildungsroman, que é aquele romance de formação tão tipicamente alemão e que depois vai ser praticado pelos anos de aprendizado de Wilhelm Meister por Goethe e também em A Montanha Mágica do Thomas Mann. Também desse mesmo período é a famosa história do Dr. Fausto, escrita por alguém que não se conhece muito bem o nome, mas que marcou profundamente não só a literatura alemã, como toda a literatura universal, concedendo então esse tema de alguém que, por ser insaciável na busca de conhecimentos, acaba por vender a alma ao diabo e perder muito da sua humanidade e do que há de melhor em si. O Otto Maria Carpo fala que esta seria uma atitude de resfriamento das inovações que vinham sendo feitas desde a reforma do povo alemão, no sentido de que eles viam que se eles não se detivessem, não levassem uma vida um pouco mais típica, um pouco menos ambiciosa no campo intelectual, no campo das conquistas do espírito, eles acabariam por se degradar, por vender a alma ao diabo de alguma forma. O Otto Maria Carpo divide este livro em períodos, escolas, poderíamos dizer, literárias, contextualizando esses períodos, dando as principais características dessas escolas, os seus principais autores, suas principais obras, os méritos de cada um, e isso numa sucessão frenética de nomes e períodos. Apesar de serem muito sintéticos os comentários que o Carpo tece a respeito de cada obra e de cada autor, percebe-se pela vasta erudição que ele detém que eles são sintéticos, mas muito precisos, de modo que nós somos levados por uma enxurrada de nomes, sem, no entanto, nos perdermos, pois as principais relações entre obras, autores e períodos são estabelecidas e juízos de valor a respeito da obra, sintéticos, mas muito eficazes, são dados. Então é um livro que te dá um panorama incrível da literatura alemã e que te permite então se guiar entre os vários nomes e buscar vários deles e despertar sua atenção para certas obras que provavelmente, se não fosse esse livro, você jamais conheceria. Dentre as muitas informações que o Carpo nos fornece a respeito da literatura alemã, eu destacaria as seguintes que me chamaram mais atenção. O fato de que o gênero romance na literatura alemã só foi se consolidar com o Thomas Mann já no começo do século XX. Isto quando as principais literaturas europeias, já nos séculos XVIII e principalmente XIX, viveram a glória desse gênero literário. Então, de uma certa forma, isso demonstra o descompasso que havia entre a literatura alemã e a literatura do resto da Europa. O Thomas Mann, segundo o Otto Maria Carpo, tem como obra que é chave de leitura de todas as suas obras, não os títulos que mais chamam a atenção, mas uma obra menor, a novela Tonio Kröger. Segundo Otto Maria Carpo, esta novela, apesar de sua maior simplicidade, em termos temáticos, fornece uma chave de leitura para todas as obras do Thomas Mann. E de uma certa forma ele está correto nisso sim, pois eu já li o Tonio Kröger e algumas outras obras e consigo identificar essa relação. Portanto, pode ser uma boa porta de entrada para você que ainda não leu nada do Thomas Mann, tanto pela temática mais simples, pelo tamanho menor e pela linguagem de mais fácil acesso. Ele também nos fala sobre a figura do irmão do Thomas Mann, também muito relevante para a literatura alemã, se não me engano o nome dele é Heinrich Mann. Dele, a editora Mundarel publicou um livro muito famoso chamado O Súdito, e ele fala que a forma como o Heinrich Mann lidava com o establishment político de sua época, uma forma mais contestatória, desagradava um pouco o Thomas Mann, que era mais conformista,
mas de uma certa forma, depois do Thomas Mann, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, acabará por dar razão ao seu irmão Heinrich Mann. Eu acho também muito interessante o que o Carpo fala sobre o maior escritor em língua alemã. Para nós que estamos de fora, parece ser o Goethe. Mas para o Carpo e para os alemães em geral, trata-se de Goethe e Schiller, mas mais Schiller do que Goethe. Os alemães sempre se referem a ambos como uma dupla, Goethe e Schiller, mas no fim das contas, o Schiller acaba por exercer mais influência e ser mais admirado do que o próprio Goethe. O Otto Maria Carpo também nos fala que o principal da obra do Goethe não são os títulos que nós conhecemos, o Fausto, os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, os sofrimentos do jovem Werther, as afinidades eletivas, não. Mas é principalmente a sua poesia lírica o que o torna um autor tão grandioso, alguém que faz parte do cânone. E é engraçado, porque essa poesia lírica é muito pouco conhecida fora da Alemanha. Eu cheguei a procurar entre as traduções de Goethe no Brasil e encontrei, se não me engano, apenas um livrinho da LPM Pocket em que há traduções das poesias líricas de Goethe, provavelmente apenas uma pequena fração de toda a sua produção. Então, isso acabou por me fazer ter muita vontade de aprender alemão e assim ter acesso a grande parte da literatura alemã, o que há de mais importante, a qual não temos acesso em traduções. E isso não só em relação a Goethe. O Otto Maria Carpo nos fala de muitos autores que escreveram teatro em alemão. Me parece que boa parte da literatura alemã foi feita nesse gênero, o gênero dramático. E também foi feita em versos, poesia lírica, poesia dramática e até poesia épica. Assim, quando nós não conhecemos a língua alemã, acabamos por ficarmos alijados do que seria mais importante na produção desse país, que já é tão rico culturalmente. Então eu fiquei muito interessado por isso, por essa questão da poesia lírica, pela questão da obra de Goethe, que é um pouco desconhecida de nós nesse sentido. Fiquei muito interessado também no fato de que o gênero realista, que foi um gênero também tão bem explorado nas outras literaturas europeias, não viveu tão bons momentos na literatura alemã. É difícil até determinar um período específico, uma escola que seria propriamente realista na literatura alemã. Por outro lado, o gênero romântico foi um gênero no qual os alemães deram uma grande contribuição para a Europa, não ficaram isolados em si mesmos. E este gênero romântico foi precedido pelo que se chama pré-romantismo, a geração do Sturm und Drang, na qual o Goethe e o Schiller escreveram importantes obras, o Goethe, por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas acabou que o Goethe e o Schiller não evoluíram tanto do pré-romantismo para o romantismo, mas eles se tornaram meio que inclassificáveis depois, no que se desenvolveu a sua obra, e então participaram mais do pré-romantismo e não tanto do romantismo que se seguiu. Eu achei muito interessante também as considerações que o Otto Maria Carpo faz a respeito do poeta Hölderlin, que é um poeta sobre o qual eu tinha ouvido falar no livro A Literatura e os Deuses, do Roberto Calasso, que eu li acho que no ano passado ou retrasado, mas era um livro muito erudito e me faltavam várias informações para entender perfeitamente o que o Roberto Calasso estaria querendo dizer. Mas é que assim, a Grécia Antiga, os estudos clássicos sempre exerceram forte influência na literatura alemã e nas humanidades da Alemanha em geral. E o Hölderlin é um poeta que se destaca nesse cenário porque ele não só se dedicava ao estudo da antiguidade clássica, ao estudo dos deuses, ao uso de mitos gregos como metáforas e alegorias, mas ele acreditava piamente que os deuses gregos realmente existiam. E isso
fazia uma modificação tremenda na forma em que ele engendrava a sua obra e encarava o mundo e o romantismo no qual ele estava inserido. Então eu acho que sabendo mais de Hölderlin agora, por meio do Otto Maria Carpo, e depois lendo alguma coisa dele, eu posso reler a literatura e os deuses do Calaço e entender um pouco melhor do que se trata. É interessante também que a antiguidade clássica era estudada, mas principalmente na Alemanha, a Grécia Antiga. É algo até que o Alberto Manguel falou naquele Uma História Natural da Curiosidade. Os países setentrionais protestantes sempre se dedicaram mais à Grécia, enquanto os países do sul e católicos sempre se dedicaram mais à Roma antiga. Uns estudavam grego, outros estudavam latim, preponderantemente, é claro. Muitos estudavam ambos. Isso acabou se firmando, esse entendimento, pelo que o Otto Maria Carpo disse. O Hölderlin também teve muita influência no sentido de que a Grécia Antiga, que era estudada pelo Goethe, pelo Schiller e por outros literatos alemães, era principalmente a Grécia apolínea. A Grécia muito centrada, muito disciplinada, de beleza muito estruturada. Ao passo que o Hölderlin introduziu o elemento dionisíaco na filologia, que eles dizem, da Alemanha, e assim o que era dionisíaco passou a fazer parte da dinâmica das relações literárias alemãs, acabaria por influenciar o Nietzsche, que vai fazer um grande estudo a respeito desses dois aspectos, e depois o próprio Thomas Mann vai ser muito influenciado por essa dicotomia. Vamos pensar, por exemplo, em A Morte em Veneza, em que o Gustav von Aschenbach, que é um artista apolíneo por excelência, acaba por se entregar aos prazeres dionisíacos, à apreciação dionisíaca do belo, e assim também acaba encontrando a sua ruína. Enfim, pessoal, o que eu posso dizer é que este livro nos mostra que a literatura alemã, apesar de os próprios alemães terem algumas reticências quanto a ela, é sim muito grandiosa, vale a pena ser conhecida e, quiçá, vale a pena conhecer alemão para conhecer melhor essa literatura. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Leiam este livro, ele é muito didático, muito gostoso de se ler. Eu li ele num final de semana, fiquei totalmente envolvido pelas perspectivas que ele abriu. Deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e me ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!